nós vamos iniciar a nossa atividade. Então, essa quinta roda de diálogos entre a pós-graduação em Ciência Jurídica e a sociedade civil é uma atividade dentro da disciplina de metodologia de pesquisas em sociais que é feita em parceria com um conjunto de professores, de parceiros, da sociedade civil. Entre eles, nós temos a professora Alessa, que é do campus de Rio Tinto, antropóloga. Temos a AMEA, que é a Associação dos Apenados, aqui da Paraíba, na figura da Rose Mary. Temos Emanuel, que é antropólogo também e trabalha no IFAM, aqui da Paraíba. E a gente sempre, digamos assim, nosso objetivo, na verdade, é nos relacionar com a sociedade do ponto de vista das demandas, e na sua interação com a problematização, os objetivos e as hipóteses dos projetos de tese e dissertação dos alunos do nosso programa de pós-graduação em Ciência Jurídica aqui da UFPB. Então, é uma atividade que nós temos realizado desde 2016, com vários parceiros, a Fundação de Direitos Humanos, Margarida Alves, ela atuou junto conosco durante 2019, 2020, e hoje nós estamos com a AMEA, mas sempre buscando nos relacionar com outras entidades e outros atores sociais. Então, esse projeto já está na 5ª edição, e o objetivo, na verdade, é não só, digamos assim, permitir um diálogo entre a pós-graduação e a sociedade civil, mas também permitir uma, digamos assim, uma recepção de uma troca de demandas e de, digamos assim, do ponto de vista dos interesses e das expectativas em relação aos projetos de pesquisa e como isso pode ser trabalhado pelas entidades, pelos atores que dialogam conosco. Então, essa roda hoje, ela vai se estender durante praticamente todo o mês de outubro. Hoje, nós vamos ter os trabalhos de Raul Lessa, sobre distribuição da renda com o mínimo existencial à luz da reserva do possível, necessidade de uma atuação estatal no direito econômico em busca da justiça fiscal, que é orientando da professora Ana Paula Basso, onde nós convidamos o professor Pedro Guedes, que é professor associado do Departamento de Ciências Sociais, do Departamento de Ciências Sociais e do Centro do CCLH, da UFPB, antropólogo, e logo em seguida o trabalho de Diana de Melo Costa Lima, que é orientanda da professora Ana Paula Basso também, onde nós convidamos o professor Francisco Leite, que é doutor em Direito, já aluno da Casa, doutor fiscal, professor, direito tributário, e Miguel Cascudo, que é advogado e representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa. O professor Gustavo Barbosa é o coordenador eleito da nosso programa de pós-graduação em Ciência Jurídica, que está sucedendo a professora Creuza, que ainda está como interina, e nós convidamos eles para abrir a nossa roda de diálogo, e agora eu passo a palavra ao professor Gustavo. Gustavo, fique à vontade. Obrigado, professor Fernando. Antes de mais nada, quero agradecer o convite para estar aqui nessa roda de diálogo e também o fato de integrar o projeto, embora com poucas contribuições, queria até pedir perdão pelo mínimo com o qual eu contribuí, especialmente esse ano, e falar da importância desse projeto para a pós-graduação.
do Centro de Ciências Jurídicas. A ideia da universidade, formada pelo seu tripé do ensino, pesquisa e extensão, como está disposta tanto na Constituição, mas também na análise de como deve funcionar uma universidade, proposta na reforma do próprio ensino superior do Brasil, e que vem sendo que vem estabelecendo esses fundamentos de atuação que são extremamente relevantes para a produção do conhecimento, e um conhecimento que tenha algum tipo de retorno, que traga algum tipo de desenvolvimento local e comunitário, faz com que a extensão seja uma das atividades mais relevantes e, por vezes, até esquecida no cenário das pós-graduações, o que não deveria ser. Tanto que, ultimamente, a CAPES tem se reposicionado e devolvido à extensão um valor considerável também para a avaliação dos programas de pós. Então, esse papel no PPGCJ, basicamente, tem sido exercido aqui pelo professor Fernando, nesse encontro com a comunidade, levando os projetos que são desenvolvidos no programa, as pesquisas desenvolvidas no programa, para se comunicarem, dialogarem com os atores sociais, que normalmente seriam aqueles para quem esses projetos se dirigem, e, portanto, a importância desse diálogo, já que eles podem propor uma série de modificações ou trazer também elementos e outros conteúdos que, por vezes, passam despercebido do pesquisador no instante em que ainda está desenvolvendo a sua pesquisa. Portanto, é um trabalho importantíssimo que a gente não pode abdicar de fazer. Mas eu espero que esse esforço que tem sido produzido pelo professor Fernando se espalhe, porque no âmbito das ciências humanas e sociais, é exatamente essa ação integrada à comunidade que produz efetivamente conhecimento. Aqui falava com um colega de outro país, né, dos Estados Unidos, tratando também da matéria de direito, e ele teve uma noção rápida daquilo que se estabelecia no contexto brasileiro, quando, frequentando as nossas universidades, percebeu que o ensino aqui é muito centrado nos manuais. E disse que a diferença que observava entre o que a gente desenvolve aqui e a prática docente dele é que lá, normalmente, a coisa vem exatamente de um conhecimento produzido em conjunto com a comunidade. Ninguém faz muita referência a manuais, mas sim a esse tipo de produção, que é um aprendizado hipótese-problema, onde você tem, junto à comunidade, essa prestação daquilo que é produzido dentro das universidades e que pode ser refletido em conjunto para dali se produzir conhecimento. Ou seja, eles produzem o próprio conhecimento que utilizam em sala de aula, não ficam referenciando outros ou manuais. Não é? Essa ideia que talvez a gente deva ter de uma prática de extensão que traduza essas condições de produção de conhecimento. E é por isso que esse projeto, desde o início, eu estive acompanhando e participei de outras rodas, até com maior intensidade, e observo que ele consegue trazer para dentro do programa, ele permite essa abertura cognitiva daquilo que vem ocorrendo na comunidade, e isso influencia, sim, o resultado das pesquisas e torna elas mais relevantes para o que elas objetivam produzir, que é um conhecimento que sirva, não adianta um conhecimento estéril, que não sirva a nada,
Até falava um tempo desse com o professor Sven Peter, que ele disse que talvez o Brasil já tivesse produzido alguns Nobéis pela qualidade, pela alta qualidade dos seus professores. Mas talvez isso também não fosse importante para o Brasil, porque não é disso que a gente precisa. O que a gente precisa é de realmente um conhecimento que transforme o mundo, que opere condições para a produção econômica ali no Cariri, que traga condições de desenvolvimento humano aqui na nossa comunidade e que permita uma integração maior entre as diversas facetas, né, que se apresentam na nossa sociedade. E é por isso que eu fico muito contente de um projeto assim como o que é coordenado aqui pelo professor Fernando, com auxílio da AMIA, com auxílio de vários outros professores, entre eles eu próprio e estudantes, porque eu tenho certeza que ele consegue atender esse objetivo de integrar a universidade à sua comunidade e de produzir um conhecimento que seja relevante a essa comunidade. Então, muito obrigado. Com isso, acho que devolvo a palavra ao professor Fernando para que se prossigam os trabalhos dessa tarde e sei que serão muito produtivos. Queria agradecer a Gustavo. Gustavo já ele participa do nosso projeto desde da segunda edição, sempre Desde 2017. Desde 2017, né, com regularidade, frequência, sempre tendo, né, sempre contribuindo. Esse projeto é vinculado ao Probex, o edital de extensão. Nós temos um bolsista que é Rodrigo, né, e temos alguns alunos de pós-graduação, como a Monique, né, que auxiliam na comissão de organização, como vocês viram na programação. Bem, pessoal, a gente vai passar, agora, aos trabalhos, certo? O trabalho de agora é um projeto de dissertação, como já falei, do Raul Messias Lessas, da linha de Direito Econômico, a linha 1 do nosso programa, e ele trabalha justamente a questão da distribuição de renda, como mínimo existencial à luz da reserva do possível. Então, defendendo a tese da necessidade de uma nova atuação estatal no direito econômico em busca da justiça fiscal. Como é que nós vamos fazer? Raul vai falar sobre o projeto dele, depois nós vamos passar para o facilitador, o professor Pedro Guedes, que eu já apresentei aqui, e aí a gente depois devolve a palavra para o Raul. Raul, é com você, viu? Pode... Bom, obrigado, professor. Obrigado, professor Gustavo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vou fazer aqui uma apresentação, compartilhar. Só são 2 slides, só para poder facilitar mesmo e contextualizar. Está conseguindo? Está vendo a imagem compartilhada? Ok. A imagem compartilhada não, né? Quer dizer, sim, está aqui. Está aparecendo. Aqui, sim. Então ótimo. Pronto. Pois bem. Então vamos lá. O meu projeto, ele fala justamente como o professor Fernando colocou, né? A distribuição de renda como mínimo existencial à luz da reserva do possível. A necessidade de uma nova atuação estatal no direito econômico em busca da justiça fiscal. É importante levar em consideração que esse projeto eu fiz antes do Supremo Tribunal Federal julgar o mandado de junção número 7.300, que reconheceu a omissão governamental na regulamentação da Lei 10.835. Mas eu falo isso por quê? Porque essa decisão do Supremo, ao menos em caráter liminar, ela afeta diretamente o meu projeto. Justamente porque, em uma contextualização, a gente sabe que a nossa Constituição e as legislações infraconstitucionais, elas dão uma série de direitos e garantias fundamentais e sociais. Dentre os fundamentos constitucionais previstos no artigo 3º da Constituição, está a dignidade da pessoa humana. E aí toda a Constituição, a partir do artigo 5º, 6º, 7º,
ou seja, direitos fundamentais e direitos sociais, e também o título que fala do Estado Econômico Brasileiro, da ordem econômica, tudo vai estar norteado pelo princípio vamos dizer assim, supralegal e talvez o princípio constitucional supralegal, que é a dignidade da pessoa humana. Ou seja, a partir da tese, a partir desse fundamento da dignidade da pessoa humana, que veio muito forte no pós-Segunda Guerra, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, em que todo ser humano, em que toda pessoa ela é digna de alguns direitos básicos. Né? Então, a partir disto, criou-se no Brasil a ideia do mínimo existencial. O que seria o mínimo existencial? Aquele mínimo de direitos que todo cidadão deve ter para garantir a sua dignidade. Então, bom, não é um luxo, não é coisa demais. O mínimo existencial é justamente isso. É o mínimo de direitos que todo mundo, é direito de todos, independente de cor, raça, idade, sexo, religião, enfim. Todos têm que ter um mínimo de direitos que deve ser garantido pelo poder público também, para poder ter garantido a sua dignidade. Então, é claro que a partir dessa tese do mínimo existencial, começaram a surgir várias demandas para o Estado que foram sendo negadas com base na reserva do possível. O Estado fala, a gente sabe que tudo é importante, mas não tem dinheiro para tudo. No entanto, o Supremo Tribunal Federal vem sendo frequentemente confrontado nesse aspecto. Olha, de um lado a gente tem aqui o mínimo existencial, a gente tem que dar dignidade para a pessoa, do outro lado tem a reserva do possível. Neste caso, o que é que se deve prevalecer? E aí foi nesse contexto que eu pensei justamente, à luz da pandemia, quando a gente fez o pré-projeto, no final do ano passado, daquilo que estávamos vivendo, de um auxílio emergencial que vai ser cortado. Então, à luz de todo esse caldeirão brasileiro de desemprego em alta, agora inflação em alta, o auxílio emergencial que estava à margem de ser cortado, foi pensado, nossa, a gente já tem o desemprego, está em alta, tudo mais. O que é que a gente vai fazer com essa população? Como é que eles vão manter a dignidade? Eles não têm onde morar, não têm o que comer, não têm o que vestir. Como manter a dignidade? E aí, em uma análise da economia, especialmente no direito econômico, a gente tem a ideia de renda básica. É importante que o conceito de renda básica, ele é uma renda básica universal. Não é o ponto que a gente pretende trazer aqui. O que a gente pretende trazer aqui é uma renda básica para quem precisa, ou seja, pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Não é uma renda básica universal. Mas o que seria essa renda básica? É um mínimo que o Estado deve prover para que o cidadão tenha dignidade. Importante também destacar aqui, essa renda básica, no caso, será fornecida em forma de dinheiro. Ela não descarta que o Estado ofereça outros serviços sociais. A exemplo do que a gente tem, saúde, educação, segurança. Não é porque o Estado está oferecendo a renda básica que ele se desobriga de oferecer outros serviços sociais. Não. É uma complementação. Então, o contexto social é esse. Então, pois bem, depois mesmo da aprovação do pré-projeto, já no início da aula, o Supremo, no mandado de junção de 7.300, peticionado pela Defensoria Pública da União, para regulamentar a Lei 10.835, ele deferiu em liminar que, a partir do próximo ano, o Poder Executivo ele tem que regulamentar este artigo 2º da Lei 10.835. Caberá ao Poder Executivo definir o valor do benefício em estrita observância ao disposto dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vai falar assim, num debate, sem adentrar muito no debate constitucional, para que serve o mandado de junção. É quando o Poder Judiciário fala que o Poder Executivo tem que regulamentar determinada matéria que seja prevista constitucionalmente, em especial que fale de direitos fundamentais e direitos sociais, que é justamente a renda básica. Então, esse foi o mandado de junção. Então, no mandado de junção vai falar o quê? Olha, tem uma previsão constitucional que determina que o poder público faça isso. Então, o poder público tem que fazer. Ele não pode se omitir disso. Então, a gente tem a disposição constitucional, tem a disposição doutrinária e tem a disposição legal. Mas aqui fala, cabe ao Poder Executivo definir o valor do benefício. A legislação de 2004, que era para entrar em vigor em 2005, e até agora nunca entrou. Aí o Supremo falou, não, peraí, vai ter que fazer. A partir do próximo ano,
o Poder Executivo vai ter que dar uma renda mínima e uma renda básica para todos aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Salvo engano, a renda colocada parece que é de R$ 89,00 por pessoa. Assim, quem ganha abaixo disso, né? Uma renda familiar per capita abaixo de R$ 89,00 coloca a pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, assim, agora o poder público vai ter que fazer. No entanto, o que é que o projeto pretende também, além de discutir essa importância no desenvolvimento econômico, porque se a gente olhar a partir da perspectiva, por exemplo, de Amartya Sen, o desenvolvimento econômico ele se dá através do desenvolvimento social. Então, se a gente tem uma sociedade que tem uma condição mínima de dignidade, a gente vai ter desenvolvimento econômico. Se a gente não tem uma condição mínima de dignidade, consequentemente, não há desenvolvimento econômico ou ele fica prejudicado. Então, por isso que há necessidade de atuação estatal para o desenvolvimento econômico e no direito econômico. Porque a gente precisa partir do princípio que a gente precisa fazer uma melhor igualdade na distribuição de renda. E aí é que está o problema do projeto. A discussão de onde virá o dinheiro, porque a gente sabe que o orçamento brasileiro ele é totalmente comprometido. Atualmente, agora, mais de 90% do orçamento brasileiro está comprometido com despesas primárias, com despesas obrigatórias, sobrando pouca margem para o orçamento. E aí a gente tem que olhar em uma análise, uma questão tributária, como se dá a tributação do Brasil. Então, veja, não é o problema, o foco do projeto, mas é uma coisa que a gente não pode ignorar, porque a gente, no Brasil, tem uma tributação regressiva e injusta, em que tributa demais sobre serviço e consumo em detrimento do patrimônio e renda. Quando a gente fala, a carga tributária do Brasil é altíssima, mas, bom, há estudos que mostram que, comparado com países da OCDE, a carga tributária do Brasil não é tão alta. A questão é como ela é distribuída. Que países da OCDE, por exemplo, optam por uma distribuição tributária maior em patrimônio e renda, e o Brasil opta por uma carga tributária maior justamente no consumo. E isso, no final das contas, isso vai gerar, vai aprofundar a desigualdade social existente. Então, esse é um dos problemas que o projeto vai tentar desenvolver. Então, vamos lá. Temos uma renda básica que precisa ser implementada para que o Estado promova a dignidade da pessoa humana. Então, vamos implementar uma renda básica para quem precisa. Então, como é que vai ser feito isso se o Estado não tem vaga no orçamento? Então, a gente pode dar algumas hipóteses. Aí, finalizando, quais são algumas das hipóteses? Uma reforma tributária de verdade, que mexa na estrutura tributária brasileira, gerando também uma igualdade social, diminuindo essa desigualdade e até mesmo, quem sabe, a criação daquilo que já está disposto na Constituição, como uma obrigação que ainda não foi feita, que é a criação, por exemplo, de um imposto de grandes fortunas como lei complementar. São fontes de renda que o país pode obter, que a União pode ter para promover uma renda básica, uma renda mínima básica e promover, assim, igualdade social e justiça fiscal. Então, bom, terminei no meu tempo, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço e estou à disposição. Bem, eu queria passar a palavra agora ao professor Pedro Guedes para fazer as considerações, né, que ele julgar pertinentes. Ok. Boa tarde para todas as pessoas. É um prazer. Eu gostei muito do convite. Agradeço a Alessa, que foi quem fez diretamente o contato, ao professor Fernando e as pessoas todas envolvidas no projeto, que eu acho super interessante. Foi bom ouvir o Raul agora. Tem algumas coisas que eu fiquei pensando quando li o projeto que já ficaram mais claras na apresentação dele. Mas eu, na verdade, lendo o que vocês descreviam como sendo o meu papel aqui hoje e ouvindo o professor Fernando hoje, antes de começar também falando, eu fico pensando que o meu papel é menos de alguém que vai avaliar, como vocês diziam, né? Menos de avaliar o projeto e dizer, olha, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, será que isso é possível? Como até algumas coisas eu observei, daí acho que achei até interessante quando o Raul colocou agora em relacionado ao problema, né, mais focado pelo projeto, a gente vê que tem muita coisa prevista ali, que a gente fica pensando, será que vai dar para fazer? Será que não vai dar para ver? Mas para isso que existem os
professores, né, a orientadora, vocês estão envolvidas. Então, eu fiquei pensando muito mais meu lugar aqui como alguém que, mesmo tanto dentro da academia, eu estou aqui como professor, como antropólogo, alguém que faz pesquisa sobre a questão da transferência de renda, né, as ações do Estado voltadas para as pessoas consideradas pobres no Brasil, e toda a discussão sobre os estigmas relacionados aos pobres, né, e as famílias dos pobres, essa ideia de que os pobres não sabem se cuidar, de que os pobres são responsáveis por sua própria pobreza, todo um certo neomalthusianismo, digamos assim, que ainda impera hoje na nossa sociedade, que lida com os pobres quase como um tipo, né, assim, é quase uma espécie. Pobre não é uma pessoa que tem um contexto desfavorável, um regime de desigualdade em qual está inserido no Brasil, um país com todos os efeitos que a escravidão teve no Brasil e que permanecem até hoje. Os pobres não são vistos dessa forma, mas são vistos como pessoas que não se esforçaram suficientemente, né? Então, eles são os responsáveis pela sua condição de pobreza. E por isso que as coisas que eu pensei de trazer mais tem a ver com a minha experiência pesquisando pessoas que recebem o benefício do Bolsa Família, e eu pesquisei nesse diálogo pessoas que são os gestores, né, os agentes do Estado, de uma forma geral, não somente gestores, com relação a essa implementação do programa Bolsa Família no Brasil. E meu interesse nessas pesquisas era, sobretudo, na questão das condicionalidades, o fato de o Bolsa Família ser um programa de transferência de renda condicionada, que eu acho que tem tudo a ver com a discussão sobre renda básica ou renda universal, como a gente vai falar, renda mínima, porque acho que são coisas de natureza muito diferentes e que têm implicações que eu acho muito diferentes. Eu me animo muito com a discussão sobre a possibilidade de o Bolsa Família ou outro programa, a gente não sabe essa briga até onde vai dar, o que o atual governo vai conseguir fazer de fato. Por isso que eu fico pensando se é possível falar num cenário já, será que é possível pensar qual é o valor que vai ter ou qual deveria ser o valor que ia ter essa... Eu já não sei mais qual é o nome, né? Auxílio Brasil, Renda Brasil, mudou tantos nomes aí. Mas eu acho que as discussões sobre o Bolsa Família ajudam, na minha opinião, a entender alguns problemas, alguns desafios que estão envolvidos nesse enfrentamento da pobreza e da desigualdade, que é o objetivo da discussão do Raul, que tem a ver com a questão da distribuição de renda, mas tem a ver com esse cenário que eu estou chamando de estigmatização da pobreza. E eu acho que o cenário da pandemia, que é uma coisa que está sendo considerada no projeto do Raul também, trouxe algumas lições para nós, assim, algumas dicas, se não lições ainda, porque ninguém tem muita lição até agora, né? Estamos todos ainda um pouco atordoados e cansados, sem saber exatamente o que estamos fazendo algumas vezes, mas eu acho que tem alguns aprendizados importantes já sobre o que foi o auxílio emergencial, e porque acho que é importante ficar bem claro que foi o auxílio emergencial quem trouxe de forma como a gente não tinha até então, fez com que a discussão sobre uma renda básica ela fosse levada a sério. Assim, a gente tem hoje, né, articulações no nível parlamentar, associações maiores envolvendo pessoas de diferentes ideologias discutindo isso. Então, acho que tem um histórico aí do que é o Bolsa Família, do que alguns autores chamam do breve ciclo da cidadania no Brasil, que seria todas aquelas políticas sociais iniciadas com governos democráticos, sobretudo a partir do Fernando Henrique Cardoso, com a discussão sobre o próprio Bolsa Escola e outras iniciativas, e as iniciativas do governo Lula e do governo Dilma, que começam a se desintegrar, né, de certa forma, a partir de 2017, assim, porque eu acho que tem um cenário que, independente de qualquer simpatia política, é impossível não reconhecer que a rede de assistência social no Brasil passa por um processo de
desmantelamento, né? Assim, alguns dos problemas, por exemplo, do próprio auxílio emergencial, a gente viu que, entre várias coisas, como aquelas dificuldades de acesso à internet, de cadastramento e tudo mais, mas tiveram muitas dificuldades. Acho que ninguém está me ouvindo. Estamos ouvindo sim. Professor. Sim, quando travou aqui, eu fiquei achando que não estava. Então, teve essas dificuldades todas com o auxílio emergencial. Boa parte delas vieram a ver com uma desconsideração dessa rede de assistência que é inegavelmente Agora travou. que tem acesso a essa população. Bom, eu estou fazendo, na verdade, uma introdução muito grande aqui, além do que eu tinha anotado aqui para vocês dizerem, mas para dizer que eu acho que a gente tem que situar a discussão sobre o que é que vai ser, se vai ser possível, como vai ser possível esse novo formato de uma política voltada para enfrentar a questão da desigualdade de renda no Brasil, dentro desse cenário, desse que eu ia falando, desse breve ciclo aí da cidadania, que está agonizando nesse momento, apesar dessa vantagem de, como eu estava dizendo, do tema da renda básica universal, ou qualquer outro nome que a gente venha dar. O Gustavo, o Raul deixou claro essa diferença do que ele está pensando aqui, que eu acho que tem que ver dessa forma. Então, tentando seguir um pouco aqui as coisas que eu tinha falado, então, de onde é que eu vejo, né? Como é que eu vejo essa importância dessa discussão sobre a renda mínima a partir dessas pesquisas sobre os programas de transferência de renda, particularmente o Bolsa Família, e do que a gente viu acontecendo no último do ano passado para cá no Brasil, né? Se eu me estender muito, eu me programei para não fazer isso, mas me avisem se eu estiver chegando no meu tempo, por favor. Essa questão quando a gente está falando do Bolsa Família, por exemplo, que é o título do trabalho do Raul, deixa a gente pensando um pouco isso, né? De que está falando de distribuição de renda. Então, quando a gente está falando de distribuição de renda, a gente está falando de um cenário muito grande, né? Então, quando a gente está falando de políticas condicionadas, né? Transferência de renda condicionada, como é o Bolsa Família, e a gente sabe, todo mundo que acompanha minimamente, que não seja por aqueles casos criados para deslegitimar o Bolsa Família, a gente sabe da importância que o Bolsa Família teve e o reconhecimento no mundo todo que o Bolsa Família teve tem a ver com isso que, de fato, ele conseguiu fazer, de chegar a pessoas que nunca tinham sido consideradas dentro do âmbito das políticas sociais no Brasil. Porque se a gente pensa a proteção social de uma forma mais constituída a partir da própria Constituição, e antes da Constituição, sobretudo, a ideia de que as pessoas que estavam com alguma previsão de algum tipo de assistência seriam aquelas mais formalmente, né, vinculadas no processo de trabalho, né, de produção de uma forma ou de outra. O Bolsa Família tem essa importância que considera isso, de que tem é necessário chegar às pessoas que estão com necessidades imediatas naquele momento, e é fome que está se falando. Então, isso é super importante. Até hoje nós temos um problema no próprio Bolsa Família, que é o fato dele não estar sendo atualizado. Então, nós temos hoje cerca de 2,2 milhões de famílias na fila, digamos assim. São cerca de 7 milhões de pessoas que poderiam, pelos critérios instituídos pelo Bolsa Família, poderiam ser cadastrados, uma decisão, como a própria Tereza Campelo disse recentemente, analisando dados sobre o cadastro único que foram divulgados, a ex-ministra, né, do programa do Ministério do Desenvolvimento Social, ela falava isso, de que tem cerca de 7 milhões que dependeria de uma ação administrativa somente nesse momento, né,
para que elas pudessem ser consideradas. Então, eu estou falando isso para dizer, eu não estou aqui desqualificando a importância do Bolsa Família, mas eu estou dizendo quais são as questões que, para além da distribuição de renda e da mitigação da fome, que é para o que, sobretudo, o Bolsa Família serviu e serve e precisa acontecer, sobretudo agora, quando a fome aumenta cada vez mais no Brasil. No meu lugar de antropólogo e de pessoa interessada nessa discussão sobre como os pobres são vistos nessas políticas, eu me interessei pelas condicionalidades do Bolsa Família exatamente porque essa questão chegava, por exemplo, eu sempre conto essa história, mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso que me interessou como um problema de pesquisa foi quando, ainda pesquisando o programa da saúde da família, eu vi a gente de saúde falando para algumas mulheres, elas sempre diziam, já levou seu filho para pesar? Então tem essa preocupação de que aquele medo que a gente ouviu, né, de todas aquelas fofocas, né, boatos que surgiram de que o Bolsa Família, as mulheres estariam se apropriando do Bolsa Família, né, assim, tendo filhos para poder receber um benefício de R$ 95, mas também a ideia de que as condicionalidades serviam como uma forma de monitorar, não é, algumas ações dessas mulheres. Então, levar o filho para pesar era, muitas vezes, eu fiz pesquisas aqui na Paraíba, essa pesquisa anterior era em Maceió, em Alagoas, mas aqui na Paraíba, já com o Bolsa Família, tinha muito essa ideia de que as pessoas, os próprios beneficiários, tinham medo de que pudessem perder o Bolsa Família se não cumprissem algumas dessas condicionalidades. Então, eu comecei a ver em todos os lugares. Eu fiz uma consultoria para o MDS em 2015 para pensar a questão da comunicação entre os beneficiários e o poder público de uma forma ampliada. E uma das coisas que mais ouvia em todos os lugares, nas 5 regiões do país, era das pessoas falando desse medo de perder o Bolsa Família e uma referência de que era um programa que poderia deixar de existir a qualquer momento. Então, tinha sempre esse medo de que talvez você está recebendo hoje, mas não vai receber daqui no próximo mês. Então, eu vi algumas mulheres dizendo que quando saíam para receber, para ir na unidade, na casa lotérica, eles diziam, será que vai dar certo? Então, imagine o que é você todo mês sair de casa sem ter certeza se aquele dinheiro vai estar disponível. Por mais que seja definido como uma política pública, com orçamento previsto, com todo um interesse hoje, que mesmo faz que, mesmo no governo Bolsonaro, continue o interesse reconhecido de que é importante politicamente, independente de qualquer objetivo inicial, ele é importante politicamente para qualquer governo hoje. Então, as mulheres falavam isso, né? Será que vai dar certo? Então, há uma noção geral que eu discuti com os técnicos da própria Secretaria de Renda de Cidadania, que eles chamavam de uma baixa institucionalidade. Isso revelava uma baixa institucionalidade do programa, de que era visto pelas pessoas como uma coisa muito personificada, né, relacionada ao Lula ou a Dilma, ou aos políticos de uma forma geral, mas a ideia de que ela era uma ajuda e não um direito. Então, essa ideia de ajuda era sempre... Então, se é uma ajuda, ela pode deixar de ser dada, né? Então, tem a ver com a ideia de que, para a ação junto aos pobres, ele era percebido dessa forma. Então, esses critérios que são definidos, né, para poder se decidir quem vai fazer parte de um programa ou não, baseados em conceitos presumivelmente objetivos, né, como linha de pobreza, a ideia de categorias como pobre, extremamente pobres, eles estão baseados em renda, mas a forma de aplicação dele nem sempre era fácil, né, porque além dessa definição dos critérios e essa dificuldade de como se lidar com a questão das condicionalidades, que num plano formal é uma questão super importante, um conceito super válido e importante, que é o de condicionalidade, que ela, apesar desse regime de controle que ele está inserido muitas vezes, do ponto de vista do próprio Estado, as condicionalidades são formas de garantir acesso a direitos fundamentais. Então,
a ideia que, de que os técnicos vão dizer de que a condicionalidade ela é importante para garantir que pessoas que são exatamente aquelas mais pobres, mais vulneráveis, estão fora do espectro do Estado, então nós vamos fazer com que eles tenham acesso a saúde, educação e assistência social. Então, por isso que o próprio Bolsa Família, além de prever transferência de renda diretamente, causa do seu grande sucesso, ele prevê essa quebra do chamado ciclo intergeracional da pobreza, não é? Porque a partir desses investimentos, desse incentivo ao acesso a esses programas, a esses serviços e a esses direitos fundamentais, poderia se fazer isso. Mas pesquisas com relação à escola também mostram que questionam, inclusive, qual a razão de que a frequência exigida de uma criança que está vinculada ao Bolsa Família está vinculada, tenha que ser maior do que a frequência mínima exigida, né, que é de 75%, e para quem é beneficiário do Bolsa Família é de 85%. Então, além dessa constante vigilância e ameaça, como eu estava falando, de que se não fizer as mulheres, por exemplo, diziam, se você não fizer na unidade de saúde, onde eu pesquisei, se você não fizer o preventivo, né, o exame, né, preventivo do câncer do colo uterino, tem todo um perigo, toda uma ameaça que era atualizada com relação a isso. Mas o que eu percebia também era que a forma como ela era utilizada para poder definir quem entra ou não entra no Bolsa Família, ou quem permanece ou não permanece no Bolsa Família também, estava baseado muitas vezes em classificações que eram utilizadas pelos próprios gestores e entre as próprias pessoas que recebiam o Bolsa Família, que não tem a ver com esses critérios de elegibilidade baseada em renda, por exemplo, como se você recebe tantos reais per capita. Então, todo um programa é feito, né, de avaliação sobre quem é aquele que, de fato, merece receber o benefício. Então, tem um julgamento da necessidade das pessoas e quem recebe, e muitas vezes é feito por uma medida absolutamente arbitrária, muitas vezes, de saber se a pessoa, por exemplo, imagine na região do litoral norte, onde eu pesquiso, já trabalhei, onde a Alessa trabalha, a ideia de que vocês conhecem é de que é dominado pela cana-de-açúcar. Então, as pessoas não têm trabalhos regulares, elas têm, no máximo, um trabalho sazonal que passa 6 meses trabalhando, depois não vai. Nenhuma condicionalidade prevê que alguém que esteja de carteira assinada naquele momento seja impedido de receber o Bolsa Família. Mas a gente viu frequentemente técnicos desses programas dizendo que se você tem carteira assinada, você não pode receber, e por aí vai. Então, por que eu estou falando tudo isso com relação a esse controle, de certa forma, que se fazia, que tem a ver com um julgamento que era feito dessas pessoas e como, de certo modo, acabava reproduzindo essa ideia. Então, algumas pessoas faziam isso, né? Vocês não sei se já leram, tem algumas pesquisas assim, relacionadas a isso, de que as pessoas vão no dia receber o Bolsa Família e elas se preparam para isso. Elas não podem mostrar que elas têm bijuteria, o cabelo não pode estar muito arrumado. Já vi uma pessoa escondendo o celular, porque se tem celular pode ser que não precise, sabe? Então, é claro que isso não é uma coisa que se mede com base em renda, e a gente sabe que a questão da vulnerabilidade tem que ser medida num espectro mais amplo, né? O próprio programa, do ponto de vista formal, ele prevê que ninguém, mesmo que comece a trabalhar regularmente, ele pode ter, ou deveria ter o Bolsa Família cortado em menos de 2 anos, porque você sabe que as pessoas começam a trabalhar e passam 6 meses trabalhando, e saem do emprego, e começam de novo, e assim vai. Então, tem um uso feito disso. Acho que, para chegar na minha parte, já de encaminhando para a segunda metade, para o final do que eu queria falar, eu disse que o próprio Raul fala no projeto dele também, né, os aprendizados que a gente tem com a pandemia e com o auxílio emergencial, que vem mudando do ano passado para cá. Então, acho que a gente percebeu, no início, toda aquela confusão, se o aplicativo funciona, se não funciona, as pessoas ficando em fila, na época em que a gente nem sabia ainda, vocês devem lembrar disso, né?
no começo do ano passado, morria de medo de sair de casa, mas as pessoas tinham que ficar na fila esperando para poder ir na Caixa Econômica, e ainda dizia que as pessoas estavam se aglomerando e não mantinham distância, ninguém sabia de nada disso naquele momento. Então, tinha essa dificuldade, né, as filas e tudo mais que vocês lembram bem. Então, o que vários analistas dizem desde o ano passado é que a pandemia, ele escancara uma desigualdade, esse termo é usado várias vezes, ele escancara, né, uma desigualdade que a gente já sabia que existia, já reconhecia no Brasil, mas a gente, de certo modo, a gente achava que já sabia o tamanho dela. A pandemia mostra que ela é muito maior. A corrida das pessoas ao auxílio emergencial não tem a ver somente com a pandemia, não sei se dá para fazer essa diferença, mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é que a gente se deu conta mais claramente do número de pessoas que estavam num regime de extrema fragilidade e vulnerabilidade e que não estavam dentro dos critérios do Bolsa Família. Então, Bolsa Família é voltada para as pessoas, ou melhor, a noção é de que é voltada para as pessoas miseráveis, para aqueles, quando se fala vulnerabilidade, muitas vezes está falando desses termos, daqueles que não têm o que comer. E o que muitos economistas começaram a chamar a atenção nossa desde então é de que esse modelo de proteção que a gente tem, que ou considera quem está no emprego formal, com direitos trabalhistas e previdenciários previstos, ou então programas sociais, por outro lado, que estão voltados para os mais pobres, que são chamados miseráveis ou extremamente pobres ou pobres, esse modelo não dá conta mais. Então, tem um bloco aí no meio que não é pequeno, dos milhões de pessoas que nem são esses que estão empregados, nem dá para falar isso agora com o aumento, né, do número de desemprego também, mas o que eu estou querendo dizer é que chamar a atenção, não estou dizendo, eu estou falando, na verdade, do que de outros analistas têm colocado, e que, de um lado, nós temos aqueles que são os que estão no Bolsa Família, que vocês lembram que foram vistos como privilegiados no início da pandemia, porque eles tinham o Bolsa Família assegurada, já tinham garantia de que o benefício ia chegar direto na conta e juntava o valor do Bolsa Família com o valor do auxílio emergencial. Se era uma mãe solo que estava com essa criança, então o valor era maior ainda. Então as pessoas achavam um absurdo como é que uma mulher ia receber agora R$ 1.200 e tal, uma coisa desse tipo. Então, isso ficou muito claro, né, nesse momento. E eu acho que toda essa discussão sobre renda, sobre renda básica, ela decorreu muito disso, né, de que o que alguns autores chamam, né, de que a pandemia e essa busca pelo auxílio emergencial evidenciou essa, né, tem uma autora, que claro que eu vou esquecer o nome agora porque eu não anotei aqui, mas eu mostro para vocês daqui a pouco, que ela escreveu um texto que ela fala dos 100, que são aqueles que não têm nem CPF, não tem, sem auxílio emergencial, sem CPF, sem nada, na verdade. E ela traz um dado interessantíssimo para mim naquele momento, que ela falava em torno, eu posso não estar sendo exatamente preciso nos dados, nos números, mas era em torno disso, de que no momento em que tinha cerca de 18 milhões de pessoas que tinham tido problemas no cadastramento para receber o auxílio emergencial, estavam sem CPF ou coisas parecidas, 12 milhões eram de pessoas que não tinham, que estavam com CPF desatualizado, não sei qual é a palavra que usa, estavam sem CPF, 12 milhões eram porque pessoas que não tinham votado nas últimas eleições. Então, pessoas que não votaram nas últimas eleições, por várias razões, mas são pessoas também que não veem muito sentido ou se não se sentem contemplados nessas políticas também, ou nesse Estado que está investindo nesse campo, né? Tem várias pessoas estudando o que foi essa transição dos governos democráticos para agora, como é que isso aconteceu. Mas, então, essa rede ficou muito claro nesse momento, né? Então, a própria... a importância de se pensar uma renda básica, seja em qual formato seja, eu acho que o Raul tem colocado isso, né, da discussão sobre de onde vai vir o dinheiro, para quem vai ser. Vários economistas, não somente do IPEA, mas da UFMG, em vários lugares, da Fundação Getúlio Vargas também, tem feito várias simulações nesse sentido para pensar de onde viria, qual seria o recurso necessário para uma renda que, de fato, aumentasse o valor do Bolsa Família, porque se é algo que vai
substituir o Bolsa Família, não faria sentido se pensar em termos dos valores que o Bolsa Família paga hoje, porque os valores que o Bolsa Família paga hoje não significariam uma mudança efetiva nessa desigualdade de renda que está falando. Porque o que a gente estava dizendo em Bolsa Família, ele prevê aquele espectro da população que é essa que não era a que ficou às vistas mais claramente com o auxílio emergencial, que são, não dá para dizer simplificadamente, mas tem a ver com todo o processo de precarização do trabalho, que são pessoas que não são essas que vão... Não há uma expectativa de que essas pessoas vão se inserir no mercado tradicional, não tem como pensar isso. São pessoas que vão continuar trabalhando num regime de trabalho precário, onde não vão ter direitos assegurados, nem muito menos vão ter estabilidade de alguma ordem. Então, são pessoas... Vocês estão vendo agora o número de pessoas que já trabalhavam como Uber e não estão conseguindo trabalhar da mesma forma que trabalhavam, porque o preço da gasolina não permite. Então, o que é que se faz com essas pessoas? Então, quem está definindo quem está defendendo a importância de se falar em uma renda digna, por isso que é importante, né? Eu acho que o texto do Raul é super... bom nesse sentido, porque o tempo todo está baseado nesse argumento da dignidade da pessoa. E é isso que, para mim, só para me encaminhando de fato para os finalmente, para mim ficou muito claro, comparando com um pouco do perfil das pessoas que eu tenho estudado no Bolsa Família, essa questão da forma de você ter uma renda que você recebe, que você vai lá, fazendo um cadastro teoricamente simples, né? Não foi simples para todo mundo, mas seria, porque você cadastra, baixa um aplicativo, você justifica e você recebe sem ter que estar dizendo para as pessoas: olha, eu sou pobre, eu preciso, eu vejo aqui, eu não tenho celular, veja meus filhos, etc. e tal. Então, tudo isso, porque algumas pesquisas sobre o Bolsa Família já tinham mostrado que o Bolsa Família já significou isso em relação à falta de qualquer tipo de política. Algumas pesquisas mostram que tem mulheres que, mesmo com um valor muito baixo do Bolsa Família, algumas mulheres conseguiram, pela primeira vez na vida, sair de trabalhos que elas consideravam degradantes. Trabalhos em que elas se sentiam humilhadas, ou que elas estavam muito expostas em termos de insegurança do próprio trabalho. Então, algumas mulheres conseguiram fazer isso. Então, é um argumento de que está em jogo uma possibilidade de que essa dignidade prevaleça frente a outra questão. Mas, para que haja dignidade, não basta somente isso, basta que o recurso que seja recebido permita de fato, né? Porque esse mínimo possível tem que ser pensado superando esse preconceito de que repassar dinheiro para as pessoas é estimular a vagabundagem, né? Porque falar em termos populares é isso que está em jogo. A gente acha bonito quando fala que em outros países existe, a gente faz uma lista, né, de países em que existem, em que as pessoas recebem muito mais do que se recebe no Brasil em termos de recursos de políticas sociais, né? Você vê, se for avaliar o impacto que Gente, a pessoa que começa a esquecer os nomes e tudo. Mas desse benefício que está garantido, como é o nome, que está garantido na Constituição para as pessoas extremamente pobres com mais de 65 anos ou com pessoas com deficiência. Benefício de prestação continuada. Isso, exatamente. Era o BPC que eu estava querendo me lembrar, exatamente. Esse benefício a gente tem muita clareza da diferença que fez na vida das pessoas, que envolve essa questão de uma dignidade. Então, a pessoa recebe um benefício que, mesmo que não seja suficiente esse valor, como a gente sabe que o salário mínimo não é para garantir a dignidade de uma família com muitas pessoas envolvidas nela, mas é muito mais do que o próprio Bolsa Família, nesse sentido que é um valor maior que está envolvido. Então, para voltar ao ponto que eu estava dizendo, tem que... É preconceito falar de que isso. Tem que dizer, as pessoas numa situação de que elas não têm renda, não têm perspectiva de trabalho, muito menos nesse momento da pandemia, é obrigação do Estado garantir esse recurso e que seja um valor digno nesse caso. Então, a transição de uma política que não fosse o Bolsa Família em termos de não por qualquer crítica, como eu já disse no início, mas reconhecendo a importância do Bolsa Família, mas o fato de ela ser uma transferência de renda condicionada, ela, pelo menos do ponto de vista das coisas que eu pesquisei, ela é bastante favorável
para atualizar essas desigualdades. Se, por um lado, ela mitiga a fome e ela ajuda a diminuir a desigualdade, os dados estão disponíveis para qualquer pessoa que queira ver, toda a discussão sobre a saída do Brasil do mapa da fome, etc. e tal. Então, tem toda essa discussão, ele faz isso, mas, ao mesmo tempo, ele atualiza outras desigualdades que são essas, entre aqueles que precisam ser ajudados, como sendo aqueles que são incapazes, então, vamos lá ajudar, porque são eles os pobres, os coitados, os miseráveis, e aqueles outros. Então, entre mesmo as pessoas que a gente poderia chamar, que estão entre as pessoas que, do ponto de vista econômico, poderiam ser chamadas de pobres, entre elas esse julgamento que é feito o tempo todo de dizer quem precisa, quem não precisa, quem sabe usar direito, quem é que não sabe usar o direito. Então, todo monitoramento, vai receber dinheiro e vai tomar cachaça, usou para comprar batom, usou para comprar calça jeans. Lembram de tudo isso que aconteceu? Então, tudo isso, uma renda básica, de preferência universal, se a gente pudesse sonhar com isso, ela, de certo modo, ela já cortaria essa possibilidade de você ficar sendo avaliado o tempo todo nas suas necessidades, ficar tendo que atestar o tempo todo que você precisa. E por isso que as pessoas diziam que era uma ajuda, o Bolsa Família dizia que era uma ajuda. Então, que a gente conseguisse pensar nessa renda como um direito, de fato, e não como uma ajuda, porque a ajuda parece que é alguém que está dando e ela pode ser tirada a qualquer momento, né? Certo, gente? Então, eram essas minhas questões. Eu espero que... Foi isso que eu entendi, que eu poderia, de certo modo, colaborar aqui, mais do que discutir diretamente o projeto do Raul. Obrigado. Queria agradecer ao professor Pedro Guedes pelas excelentes contribuições, dentro daquilo que a gente esperava mesmo dele. Registrar a presença do professor Luciano Maia. Professor, obrigado pela deferência e pelo interesse em assistir nossa atividade. Passar a palavra para Raul, para as considerações rápidas, Raul, para que a gente possa dar prosseguimento. Professor Fernando, me recorde quanto tempo eu tenho, por gentileza? 10 minutos. Ótimo, então, perfeito. Obrigado. Professor Pedro, muito obrigado pelas considerações. De fato, é exatamente isso. Bom, espero que... eu sou de Maceió, né? Não sou da Paraíba, mas espero que o senhor tenha alguma matéria ofertada para a gente da pós-graduação, que com certeza eu vou fazer questão de pagar, porque eu sei que o senhor tem muita coisa a contribuir, especialmente também com a base bibliográfica. Pois bem, o programa Bolsa Família, ele é fundamental, né? E ele com certeza vai estar presente na minha dissertação como histórico, porque ele foi um divisor de água na história de transferência de renda do país. Então, assim, ele é fundamental e eu achei muito importante que o senhor colocou, o pessoal estava até colocando aqui no chat, aquela questão que virou meme, por exemplo, da calça jeans, né? A moça reclamando do Bolsa Família que não conseguia mais comprar uma calça jeans. E essa questão, esse meme, revela, para mim, na minha visão, pelo menos, o que o senhor tinha colocado anteriormente da estigmatização da pobreza. Porque muitas vezes isso é mais o preconceito mesmo do brasileiro do que outra coisa, porque quando a gente vai verificar mesmo os efeitos do programa, claro que teve desvio, claro que há pessoas que não necessitavam, claro que há pessoas que pegavam dinheiro para tomar cachaça, seja lá o que for, há essas situações, mas são excepcionais, porque a regra que a gente vê é justamente pessoa utilizando do dinheiro, e não é para fazer muita coisa, não é para fazer o básico do básico, que é se alimentar, que é poder ter o mínimo de força para vender a sua mão de obra, né? Para trabalhar, para poder gerar renda, para poder gerar dignidade para ela e para sua família. Então, a realidade é essa. O contexto do meu trabalho, do meu projeto também, ele avalia um aspecto que eu acho importante, e, na minha visão, a gente tem um Estado social, constitucional, que a Constituição deu diretrizes econômicas. No entanto, em 2016, a gente mudou a diretriz econômica do Brasil com a emenda 95 de 2016, a emenda do teto. Então, assim, por quê? Eu acho, na minha visão, que a emenda do teto ela mudou o modelo macroeconômico brasileiro, porque ela limita a despesa pública ao crescimento do PIB. Enquanto nós somos um país de desigualdades estruturais seculares. Então, assim, tem-se que fazer muito investimento, muita redução de desigualdade para a gente poder chegar a um dia falar de
de igualdade. Então, assim, eu também trago esse contexto de como a emenda 95, ela tende a aprofundar ainda mais desigualdades. E aí o senhor falou, por exemplo, da saúde pública, professor Pedro, da atenção básica. Eu estou desenvolvendo também dois artigos em duas disciplinas, justamente sobre o problema da atenção básica. Porque eu posso falar isso também de carreira, que eu também sou profissional de saúde, sou dentista, trabalhei por muitos anos na saúde pública, no programa Saúde da Família, aqui no interior de Alagoas, em Coruripe, especificamente na zona rural. E o que o senhor falou aí de pesagem e tudo mais, a gente fazia isso. Fazia, quando era na época do cadastramento do Bolsa Família, do recadastramento, todo mundo parava o seu serviço. Eu, como dentista, a enfermeira, o agente de saúde, a médica, o médico, todo mundo parava e vamos trabalhar no recadastramento. Porque era lá que o pessoal ia. Então, até isso era integrado. Tem um programa Saúde na Escola, que a gente ia na escola, lá pesava as crianças, tinha aula com médica, a gente escovava o dente das crianças, aplicava flúor, e muitas vezes o pessoal ia justamente para não perder o Bolsa. Era que falava. Você falou, o exame oncológico, o pré-natal. As gestantes que recebem Bolsa Família são obrigadas a fazer o pré-natal, porque se elas não fazem o pré-natal correto, com consulta com o enfermeiro, consulta com o médico, consulta com o dentista, se não faz o pré-natal, ela vai perder o Bolsa. Então, assim, muitas vezes até usa, o argumento até errado, né? Ele usa o pré-natal como terrorismo para não perder aquela renda. Mas, ou seja, está tudo interligado. E o que eu estou escrevendo agora dos artigos é mostrando o quê? Que o sistema de saúde pública universal, como foi previsto na Constituição de 88, desde 88, ele vem sendo subfinanciado. No entanto, a partir de 2016, com a emenda do teto, ele deixou de ser desfinanciado, deixou de ser subfinanciado e está passando a ser desfinanciado. Estão retirando o orçamento, em especial da atenção básica, que vem havendo movimentos estruturais para modificar a forma como a atenção básica, que é a atenção primária, que é a porta de entrada do sistema de saúde, que vai prevenir futuras consequências, intervenções de atenção secundária, né? Que a gente vai cuidar de saúde melhor, então depois não vai ter que fazer uma cirurgia, por exemplo, em situações normais. Essa atenção primária, ela vem sendo desfinanciada em prol de uma crise fiscal, vamos dizer assim. Então, assim, será que esse é realmente o melhor caminho? Você desfinanciar políticas públicas, em especial a atenção primária, que ela dialoga diretamente com a educação básica, que ela dialoga diretamente com o programa Bolsa Família, com outros programas de transferência de renda, a atenção básica, que é considerada por vários autores como um método de auferir renda, um método de promover igualdade social, de você auferir renda. Será que desfinanciar esse setor em prol do sistema, do equilíbrio fiscal, vamos dizer assim, será que a saúde é essa? Ou a saúde é a gente olhar para, por exemplo, a teoria da tributação ótima e realmente tributar quem tem mais capacidade econômica? Então, assim, são perguntas que o projeto vai... Não sei se vai conseguir aprofundar, porque, por exemplo, o IGF. Só o IGF, a gente tem um colega que está no doutorado, salvo engano, e a tese dele é o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Então, só falar de IGF é uma tese. Só falar de igualdade fiscal, de tributação regressiva, é um outro tema. Mas eu acho que dá, sim, para falar no contexto de justiça fiscal, no contexto de desenvolvimento econômico, e a distribuição de renda como caminho para o desenvolvimento econômico. Isso aí dá para se falar, porque o desenvolvimento econômico, eu acho que ele não pode ser dissociado da distribuição de renda. Um país só consegue desenvolver-se economicamente nos moldes capitalistas que a gente tem, do Estado capitalista que a gente tem, que é basicamente a maioria do mundo, só consegue haver desenvolvimento econômico efetivo com a melhoria da igualdade social, com a diminuição da desigualdade. A desigualdade só vai ser atingida com a melhor distribuição de renda. Então, a pergunta, as problemáticas a gente enfrentar é como fazer uma distribuição de renda em um país marcado por uma emenda que não permite que o gasto público vá para onde ele tem que ir. Que, na verdade, se a gente for fazer uma reflexão mais social filosófica, investimento em saúde, investimento em educação, não é nem gasto público, é investimento público. Mas a emenda já chama de gasto. Então, bom, era isso. Agradeço muito as considerações, anotei muita coisa e espero um dia poder pagar uma disciplina que eu tenho certeza que a base teórica vai enriquecer bastante o meu projeto. Obrigado. Bem, Raul, obrigado. Bem, pessoal, eu queria agradecer, né,
participação de Raul Lessa, né, pelo interesse em participar do evento, né, novamente, professor Pedro Guedes, né, pelas excelentes contribuições e pela disponibilidade, e possibilidade também de interagir conosco aqui.